Então, bora lá, pessoal, com mais um vídeo do Medicina Todo Dia. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Olha, quando a gente pensa no pescoço, o que vem à mente? Músculos, ossos, vasos sanguíneos, né? Mas e se eu te dissesse que existe uma arquitetura escondida, um projeto de engenharia brilhante que organiza e conecta tudo isso? Pois é, hoje a gente vai desvendar esse sistema super engenhoso. Fica aí a pergunta central. Com tantas estruturas vitais espremidas num espaço tão pequeno, como é que tudo não vira um caos? O que mantém a ordem? Qual é o sistema por trás disso? Essa é a pergunta que vai guiar nossa análise de hoje. E esse aqui vai ser o nosso roteiro, nosso mapa. A gente começa com o conceito geral, depois vamos dissecar as camadas, explorar os espaços que elas criam e, no final, entender por que essa organização toda é tão, mas tão crucial. Beleza, vamos mergulhar nisso. Então, vamos começar com os arquitetos silenciosos do pescoço. E não estamos falando de ossos ou músculos. A gente está falando de um sistema de tecido conjuntivo que funciona basicamente como a planta baixa de toda essa região complexa. E aqui está a resposta para o nosso mistério: as fáscias. A melhor maneira de imaginar isso é como se fosse uma embalagem interna inteligente. Um tecido que parece fino, mas que é incrivelmente resistente e que envolve, separa e organiza cada pequena estrutura. Não é só um suporte, é um design genial da natureza. Ok, agora que a gente já entendeu o que são as fáscias, vamos ver como elas se classificam ali na região do pescoço. Existem basicamente duas categorias principais que a gente precisa conhecer para montar esse quebra-cabeça. Pensa assim, de um lado a gente tem a fáscia superficial, que é como se fosse um grande envelope externo. Do outro lado, a fáscia profunda, e é aqui que a mágica acontece. É essa fáscia profunda, com suas várias camadas, que vai ser o nosso foco principal. É ela a verdadeira arquiteta por trás do design complexo do pescoço. E aqui a gente chega no coração da nossa análise. Vamos, literalmente, dissecar a fáscia cervical profunda e suas 3 lâminas, uma por uma. Tá na hora de ver como essa estrutura se constrói de fora para dentro. Certo, deem uma olhada nessa imagem. Esse corte transversal do pescoço vai ser o nosso mapa. Pensem nisso como uma vista de cima, que vai permitir que a gente navegue pelas camadas profundas e veja exatamente o que cada uma delas está envolvendo. Começando pela mais externa dessas camadas profundas, temos a lâmina superficial. Ela funciona como um anel de contenção para os grandes músculos do pescoço, sabe, como o esternocleidomastoideo e o trapézio. É ela que define aqueles contornos que a gente vê por fora. Dando um passo para dentro, a gente encontra a lâmina média, também chamada de pré-traqueal. O nome já dá a dica da localização, né? Ela envolve as estruturas que ficam na frente da traqueia, tipo a glândula tireoide. É uma camada essencial para a deglutição, por exemplo. E, finalmente, a camada mais profunda de todas, a lâmina pré-vertebral. Ela forma tipo um tapete bem denso, logo na frente da coluna e dos músculos profundos, servindo como a fundação de toda essa arquitetura do pescoço. E esse slide aqui é fundamental para a gente entender tudo. À esquerda está o nosso mapa transversal. À direita, uma visão de lado, a visão sagital. Vendo as duas juntas, a gente consegue fazer uma coisa crucial, construir um modelo 3D na nossa cabeça. A gente entende que essas camadas não são só anéis, são como tubos que percorrem todo o comprimento do pescoço. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. O resultado de toda essa arquitetura em camadas não é só organização, não. É a criação de espaços bem definidos entre elas, e alguns desses espaços são de uma importância clínica gigantesca. E aqui está o ponto-chave. Se as fáscias são as paredes, os espaços entre elas são como os cômodos de uma casa. Cada cômodo abriga estruturas específicas e, mais importante ainda, pode confinar ou, perigosamente, canalizar o fluxo de fluidos, como pus de uma infecção, por exemplo. Existem vários desses espaços, tá? A gente tem o retrofaríngeo, o pré-vertebral, o espaço vascular, que protege os grandes vasos sanguíneos, e um com um nome que, olha, chama a atenção na hora, o espaço de perigo. E esse nome não é exagero, viu? Ele aponta para um risco anatômico muito real, um tipo de atalho que os médicos precisam conhecer para evitar verdadeiras catástrofes. Vamos entender o porquê. E essa imagem lateral mostra direitinho por que o nome faz tanto sentido. O espaço de perigo é uma via expressa anatômica, um corredor contínuo que desce da base do crânio direto para o tórax. Uma infecção que consegue chegar nessa via expressa tem um caminho livre até o mediastino, que é a área ao redor do coração, e isso pode ter consequências devastadoras.
Bom, agora que a gente já viu a estrutura, as camadas e os espaços, vamos amarrar tudo isso. Por que o corpo se deu ao trabalho de criar um sistema tão elaborado? Qual é o propósito final desse design todo? O resumo é que é um sistema multifuncional. As fáscias são barreiras que contêm infecções, mas ao mesmo tempo são superfícies deslizantes que permitem um movimento suave quando a gente engole. Elas dão suporte, guiam a contração dos músculos e servem de âncora para eles. Essa citação aqui captura a essência de tudo o que a gente viu. As fáscias não são um mero plástico de embalagem. Elas são componentes dinâmicos, essenciais para a biomecânica e para a defesa do nosso corpo. Um design que é, sinceramente, muito elegante. O que nos leva a essa reflexão final. Para um cirurgião que está navegando por essas estruturas ou para um médico de emergência tentando rastrear uma infecção, esse conhecimento não é só acadêmico. É super prático, é a diferença entre a segurança e o desastre. Essa arquitetura invisível não é só um mapa do pescoço, é um mapa que salva vidas. Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima curiosidade sobre saúde e medicina. Ah, e se você faz parte daquela minoria especial que chegou até o final, deixe um comentário e assista mais um vídeo com a gente.